No episódio de hoje a gente vai conhecer um pouco sobre o talento desse músico, desse cantor, arranjador e compositor, Vitor Batista. Vitor, um prazer receber você aqui na Casa do Folclore para essa entrevista. Prazer todo meu, obrigado pela oportunidade. Mas, Vitor, como é que começou sua carreira musical? Bom, minha carreira... Menina, minha carreira foi uma coisa assim danada, até ela pegar mesmo a devida proporção, né? É um processo, né? Eu costumo dizer que é um processo. Né? Começou esse processo quando eu tive a oportunidade de nascer numa família que é bem festiva, né? Minha mãe é uma pessoa maravilhosa e que canta e enfim, e passou essa atividade pra gente cantar e festejar a vida, né? Assim, bem do início, né? Então eu lembro que eu sou mais novo lá de casa. Eu lembro quando ela estava fazendo alguma janta, assim, e a gente chegava da escola, ela reunia os filhos e fazia uma cantoria ali, meu irmão tocando violão, meus irmãos, né, que tinha mais de um tocando. Ou então era só um e todos cantando, né? E eu desde pequeno tentando ali cantar junto. Né? E enfim, eu lembro dessas coisas, né? Então quando a gente é criança a gente tem uma determinação muito grande pela vida, né? Assim, quando a gente está na oportunidade de nascer em algum lugar assim especial, né? Então atribuo a isso. Então depois disso eu me ausentei um pouquinho dessa questão da música e fui tentar a forma, como dizem, né, mais direita não, mais comum de ser, né? Eu trabalhar em algum lugar, fui ser vendedor. E aí nessa vida de vendedor, de quê? Já fui de queijo, de seguro, de sapato, já fui de um bocado de coisa, assim, de casa, nenhum deu certo. Então, nada deu certo nessa vida, assim, de vendas. Aí eu falei, bem, eu vou ter que buscar o que eu tenho que fazer realmente. Foi até que me introjetei, né? Fiquei mais introspectivo e pensar no que eu queria e chegou nessa questão de musicar, né? Da música. Foi então que conheci a Cátia Teixeira, então, isso tem mais de 20 anos, né? Que aconteceu. Essa confusão interna, né? Essa revolução que a gente tem, né? Hoje o jovem, infelizmente, ele é mal visto porque não tem essa... eles têm essas dúvidas, mas muitas pessoas não compreendem, né? Que todos nós passamos por essa idade da adolescência e que a gente tem essa revolução. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer daqui para frente? E como é que foi aceita essa escolha sua? Quando você chegou na sua casa e falou assim, não quero mais vender mais nada. Aliás, quero sim, vou vender a minha música. Bem, foi aceito com várias críticas, né? Que a gente sempre tem, né? E até a questão de, não só de casa, mas alguns amigos, algumas pessoas que eram mais próximas, né? E a gente entende porque essas críticas não são pelo mal, né? Na verdade, eles vêm para te proteger um pouco, né? Que é aquela sentimento paterno que a gente tem, né? De proteger o amigo ou familiar ou uma coisa assim. Eu compreendi dessa forma, né? Mas foram muitos, então até hoje a gente tem algumas, né, pessoas que falam, você é doido, né? Você está fazendo essa carreira, não ganha, porque a gente realmente não tem um patrimônio, né? A gente não tem patrimônio. O patrimônio nosso é nosso instrumento, nossa voz, né? Nosso sentimento. Quando você começou você começou cantando e tocando. Você não começou só tocando. Como é que foi esse começo? Qual foi o seu primeiro passo? Desde os 10 anos de idade, quando eu via minha família reunida, eu falava que eu tocava também. Então, quando eu chegava na escola e falava, eu toco violão. Teve um festival no Colégio Estadual José Bonifácio, onde eu
lá em Belo Horizonte, no bairro Floresta. E aí eu estudava ali, tinha um festival de música. E aí o diretor chegou, eu lembro que ele era um bigodudo assim, barrigudo, chegou, pois é meninos, vai ter festival de cultura aqui e quem quiser se apresentar tem que fazer inscrição na secretaria, viu? Obrigado. Quando aconteceu isso, e eu já tinha ouvido falar que eu tocava violão naquela época, o que aconteceu? A menina me desafiou, uma menina. Uma colega. Já que você toca violão, vamos fazer aquela música. Eu canto, você toca. Aí eu falei, qual música, né? Ela, caminhando e cantando e seguindo a canção. Para não dizer que eu não falei das flores de Geraldo Vandré. Foi a primeira música que eu toquei. Tremendo, né? Porque eu não sabia, porque na verdade eu não sabia. Eu cheguei em casa, pelo amor de Deus, meus irmãos, me ajuda, me ensina a tocar, e eles não tinham tempo, porque eles trabalhavam, eles estudavam, né? Tinha faculdade, essas coisas. E eu fiquei ali à margem, fiquei para uma semana chegar no lugar, no festival, e eu manter aquela mentiria, entre aspas, né? Porque eu já via que não era à toa que eu estava ali naquela família, né? E uma amiga da minha irmã, que estava esperando ela para a faculdade, ela me ensinou. Ela me ensinou os 2 acordes, falou, agora daqui para frente você vai estudar. E estudando, assim. Qual foi a primeira música que você compôs? Ixi, boa pergunta, hein? Nem eu sei, né? Direito. Porque foi um processo assim que eu não tive, não foi uma coisa assim, agora você é um músico e pronto, acabou. Não foi assim. Nesse meio, né, entre tocar, estudar, escutar, que é muito, muito importante, foi feito algumas experiências que hoje eu uso nas minhas músicas, né, que pode ser dizer assim, né, porque eu acho que esse meu estudo veio desde os 10, ou até antes, né, na barriga da minha mãe até hoje. Mas eu acho que a primeira composição foi uma letra do meu irmão falecido, que é Canção do Boiadeiro, não lembro dela. Eu acho que é essa, pela minha memória que vem me puxando aqui. Mas aí de lá para cá foi amadurecendo, e hoje a gente tem outro amadurecimento, né, de músicas e estilos, né, que a gente vai escolhendo, né. Eu escutava muito Paulinho Pedrazul em casa. Meus irmãos, como somos muitos, meus irmãos tinham os gostos diferentes também, então eu fui bebendo dessas fontes, né. Então tinha irmão lá que me apresentava Jethro Tull, que é uma banda britânica daquela época dos anos 70. O outro me apresentava Tarancon, de São Paulo, que também é uma da América Latina. Então fui bebendo disso um pouco. Então hoje eu sou o que eu bebia antes, né? Dessas fontes. Né? Ti, pega os CDs dele que estão ali pra mim, por favor. Você quer mostrar? Quero. Então, me dá esse papel aqui, essa caneta. Você tem segura outros CDs além desses? Deixa eu fazer só um take aqui pra sua mão. Esses são os seus Esses outros são filhos? meus... Não, eu tenho mais um que tá lá em cima, eu esqueci. Pegar. Deixa eu pegar. Que é... Não, coloca mais perto. Que é mais para criança, sabe? Vai junto, assim. Ah, tem música pra criança? Tem. É Um CD só pra criança? Com 6 músicas. São meia dúzia de músicas tem ali. E essas 6 músicas foi um processo. Começa de novo. Como chama a câmera? Vitor, eu queria que você comentasse com a gente sobre os seus CDs gravados. Qual foi seu primeiro CD? Esse daqui, Além da Serra do Curral. Além da Serra do Curral, foi gravado onde? Em Belo Horizonte. Você é de Belo Horizonte? Eu sou mineiro de Belo Horizonte. E hoje você mora Em Pirenópolis. em Pirinópolis. Hoje eu sou um mineirano. Um mineirão. É um mineiro com goiano. Que privilégio seu, hein?
É um lugar muito abençoado. Porque além da Serra do Curral, qual que é o seu curral? Na verdade, a Serra do Curral é o que cerca Belo Horizonte. Ah, E na verdade, quando eu fiz esse CD, eu estava com uma vontade imensa de ir além da Serra do Curral. Então, e eu fiz o CD e fui além e fui morar em São Paulo. Né? depois de fazer esse CD Depois, divulgado. Aí morei em São Paulo em 6 anos. Lá em São Paulo eu conheci várias pessoas. Antes já tinha conhecido a Kátia aqui, né? Aqui em Minas, que a gente se encontrava em cantorias e tal. Quando o Décio ia para Belo Horizonte, a gente encontrava lá também. Então a gente se encontrava bastante assim. Aí de Belo Horizonte eu fui para São Paulo, fiquei 6 anos e tive a oportunidade de fazer um trabalho em Pirenópolis com uma atriz. Como a atriz, a Daniela Dini. E aí nós fizemos um trabalho, O Tal do Quintal, uma opereta caipira contemporânea. A gente trabalhou com os griots e as guerreiras de lá, de Pirenópolis. Fizemos um teatro musicado, então eu fiquei na parte musical e dirigindo a parte musical. E aí foi lindo essa parte, né, desse trabalho. Aí reencontrei com minha ex-namorada de 20 anos lá. E eu estava solteiro, ela também não prestou. Fiquei em Pirenópolis. Ficou em Pirenópolis. E aí depois de ir além da Serra do Curral, você fez Manchete do Tico Tico. Entre o Manchete do Tico Tico e o Além da Serra do Curral, tem um CD que eu fiz diretamente para as crianças. Quando eu cheguei em Pirenópolis, havia uma efervescência de o desejo das pessoas falarem sobre a preservação, né, da natureza e tudo mais. E foi a WWF foi para lá fazer um trabalho coletivo na cidade e me chamaram para fazer parte desse trabalho. E aí eu contribuí, a cada um contribuiu com uma coisa, para a gente fazer um projeto coletivo, né, que estava com um tema de preservar o meio ambiente, principalmente o cerrado, que hoje em dia estão dizendo que o nosso cerrado está em extinção, né, pelo fato do desmatamento e colocação de outros da monocultura, né, de outras culturas que não são do cerrado. E aí esse trabalho nós fizemos coletivo e fiz 6 músicas para as crianças, para a gente colocar numa cartilha de educação ambiental. E aí eu falei, realmente é uma bandeira que a gente tem que levantar realmente, que é a preservação do nosso, né, bioma, né? E aí eu fiz o Manchete do Tico Tico. O Manchete do Tico Tico tem esse cunho, né, da gente falar mais da nossa natureza, do cerrado. E esse é o seu último CD? Esse é o mais recente. Mais recente. Há projetos de outros? Você já está engajado? Sim. Peraí, faz a pergunta de novo. Há projetos de outros CDs? Sim, há bastante. Tem ideia que não nos falta. A ideia não nos falta. Porque todo dia você vai fazendo arquitetando, né, um projeto, não é arquitetando, né, porque na verdade a questão do arquiteto de desenhar, e realmente a gente vai desenhando um CD, né, pegando as músicas e sendo aquele, não tão temático. Eu não concordo de fazer coisas temáticas, mas esse trabalho foi mais temático porque eu achei, quando eu cheguei em Pirenópolis, eu vi que a gente precisava cuidar da natureza mesmo, porque lá tem cachoeiras, tem várias cachoeiras. E as cachoeiras, infelizmente, vira e mexe, essas cachoeiras estão sendo depredadas pelas pessoas, né? O lixo, né, é jogado, né? Então,
As pessoas não dão conta que isso pode chegar até a falta de água, né? Ou a falta da chuva, né? Que nós estamos hoje com esse problema, né? E de seca, né? Onde a gente vai pensar que o Sudeste ia ter uma seca dessa, né? É verdade. Então, por essa preocupação. Então, não quero dizer que não seja certo fazer com temas, né? Igual esse último CD. Mas os outros projetos que eu tenho é um de instrumental e outros com minhas composições que eu tenho vontade de fazer mais. A gente fecha agora esse bloco e já a gente retoma para a gente conhecer um pouco desse instrumento que o Vitor toca.